Parte dos sindicatos que hoje estiveram reunidos, chegou também a algum princípio de acordo? Não, o Ministério disse nem chegámos a um princípio, nem chegámos a não dar um princípio. O a Senhora Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado, o que nos disseram, no final, foi que amanhã iríamos ter uma nova versão que tivesse também em conta aquilo que nestas reuniões está a ser discutido e está a ser sugerido. E, portanto, como amanhã vai haver uma nova versão, primeiro, e como no dia seguinte, na quarta-feira, a FEMPROF vai reunir o seu Secretariado Nacional, nós iremos apreciar essa nova versão e, na sequência dela, na quarta-feira, a FEMPROF decidirá se está ou não de acordo. Porque, como nós dissemos, e aliás já o afirmámos da primeira vez, esta versão é incomparavelmente melhor do que o regime em vigor. Contudo, continua a manter, por um lado, uma situação com a qual nós não concordamos, que é um modelo de concurso. E nós continuamos a dizer que quem tem uma doença incapacitante não deve ficar sujeito a um concurso, deve ter direito a proteção na doença. Pronto. Depois, há aqui aspectos que, em nossa opinião, deveriam ser ainda ou clarificados ou melhorados. Vou-lhe dizer um. Por exemplo, o Ministério voltou aqui a colocar, embora de uma forma restritiva, a possibilidade de mobilidade por doença para acompanhamento a um pai ou uma mãe, portanto, o chamado parente, mas retirou os parentes ou por afinidade, e por afinidade seria, por exemplo, o sogro ou a sogra. Bom, o que é que nós sugerimos? Que então, ficando os parentes, também possa ficar, por exemplo, quando o professor ou a professora são cuidadores informais. E cuidadores informais muitas vezes é de um irmão que não tem mais ninguém que fique com ele, porque já não tem pai, já não tem mãe. Ou seja, estamos a falar de situações previstas e devidamente certificadas, portanto, os cuidadores informais. Depois, outro aspecto que, a nossa opinião, também devia ficar mais claro, tem a ver com a possibilidade de as escolas abrirem 10% das vagas para efeitos de mobilidade por doença. Porque uma coisa é dizer que as escolas terão 10% de vagas do seu corpo docente. Outra coisa é dizer, como aqui se diz, que as vagas para mobilidade por doença não podem exceder os 10%. Quando se diz não podem exceder os 10%, todos percebemos que não podem ser 11%, mas podem ser 7%, porque 7% não excede 10%. E se a intenção é que sejam 10%, então deve ficar de 10% e não pode exceder 10%. Este é outro aspecto também. Depois há aqui algumas questões que ainda ficámos por esclarecer e que iremos com certeza esclarecer. Por exemplo, uma das afirmações que o Sr. Ministro fez à comunicação social, não tinha feito ali connosco na última reunião, foi que os centros de saúde poderiam começar a passar, ou iriam passar a certificados multiusos aos docentes. Os certificados multiusos, cá está, multiusos, é para muitos usos, e esses são passados pelas delegações de saúde. Bom, se são passados pelas delegações de saúde, não são pelos centros de saúde. E quando são passados para toda a gente, não é só para professores. Portanto, se a ideia é que os centros de saúde possam certificar a doença incapacitante dos professores, nós estamos de acordo. Mas temos que perceber se isso é uma certificação, ponto final, para este efeito, ou um certificado multiuso, porque os certificados multiusos têm outras implicações, por exemplo, até a nível fiscal e tudo isso, não é? Portanto, pode ter sido um lapso do Sr. Ministro e queremos perceber, porque pode acontecer que o Ministério vá aceitar os certificados multiusos das delegações de saúde, mas também possa ter em conta certificados que eventualmente os centros de saúde possam vir a passar. Nós, sobre isso, estamos de acordo, precisamos é de saber se vai ser ou não vai ser assim. E depois, só para falar aqui dos aspectos mais importantes, nós concordamos que as doenças que estão naquela lista de 1989 sejam consideradas para este efeito, mas não estamos de acordo que só sejam essas doenças, porque essas doenças em 89 não foram feitas para este fim, foram feitas para um outro fim. E, portanto, há doenças, até do foro profissional, embora não reconhecidas como doenças profissionais, mas que são doenças ou que surgem ou se agravam nos docentes, precisamente pelo exercício da própria profissão, muitas vezes das cordas vocais, do aparelho musculoesquelético, tudo isso. Doenças que não estão na lista de 89, mas que são incapacitantes. E, portanto, o que nós propusemos é que se mantenham as doenças da lista de 89, mas se tenha em conta ainda, nos casos em que os médicos atestem e as juntas médicas confirmem de que
estamos perante uma doença incapacitante, ainda que não constante daquela lista, que elas também sejam consideradas. Portanto, como disse, é assim, aquilo que nós estamos a aguardar, não é? É a nova versão. A FENPROF não tem uma posição de princípio de que não assina acordos, nem uma posição de princípio de que tem que assinar acordos. E, portanto, nós vamos esperar a versão que amanhã nos será enviada. Na quarta-feira reunimos o nosso Secretariado Nacional e podemos ou não assinar ou assinar. E assinando, podemos fazê-lo como uma assinatura de concordância completa e absoluta ou uma assinatura com uma declaração na ata sobre porque é que assinamos, ainda que tenhamos alguns aspectos críticos que gostaríamos de ter vindo resolvidos, até ganhando aqui, digamos, alguma legitimidade para no futuro podermos continuar a querer que aqueles aspectos sejam alterados.